Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho com uma dica de um documentário criminal, investigativo de um crime muito absurdo que quando a gente lê a sinopse nem imagina que é real. Tanto que a Netflix fez uma parceria com a Blue House para contar essa história. Ficou curioso com o documentário Pai Nosso? Eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele aqui nesse vídeo. Este documentário original Netflix, que se chama Pai Nosso, tem em torno ali de 1h e 35 minutos. Esse nome é muito chamativo e ele tem um propósito muito autoexplicativo. Nessa história, a gente acompanha a descoberta de várias pessoas que o pai delas, na verdade, era o médico que era responsável por fazer a inseminação das suas mães. Não tem como isso dar certo. Vamos deixar claro que em momento nenhum isso foi ético e nenhuma das pacientes autorizou o médico em questão a usar o seu próprio sêmen para inseminar elas ali por volta do final de 1979 e perdurou por anos até onde a gente sabe. E é nesse tom bem inacreditável, quase de terror, que essas vítimas passaram, que conhecemos quem era o Dr. Donald Cline, o médico que inseminou essas mulheres sem a permissão delas com o próprio sêmen. E como uma boa história de investigação, a gente tem como fio condutor uma dessas moças, dessas mulheres, né, que são filhas biológicas desse doutor. Ela acabou descobrindo sem querer lá em 2014, quando fez esse teste caseiro, né, de DNA, que agora já está bem popular aqui no Brasil e que lá na época nos Estados Unidos também já estava começando a ser usado, né? Muitas pessoas queriam descobrir suas origens. E ela, já sabendo, né, que era filha de uma inseminação artificial, queria descobrir se tinha outros irmãos, porque no caso ali naquela época, eles falaram que o sêmen usado era de estudantes de medicina e que ele não era usado mais do que 3 vezes, exatamente para tu não ter ali uma população muito grande, né, de meios irmãos que não saberiam que eram meios irmãos. Isso ia dar muito errado. Então, era praxe que só se usasse no máximo 3 vezes. Então, ela, com essa esperança de descobrir que teria outros irmãos, né, resolveu fazer esse teste e descobriu que ela só não tinha 3 ou 2 meios irmãos, no caso. Ela tinha mais de 7. E isso não batia nos cálculos. É aí que a gente começa a entender essa história que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Indianápolis, e que num raio de 40 quilômetros da casa desse doutor existiam vários meios irmãos. A gente vê um pouquinho como ela acabou entrando ali em contato com esses irmãos perdidos, que alguns achavam que, né, nem sabiam que eram resultado de uma inseminação artificial. Eram casos ali de casais que tinham usado o próprio sêmen do pai, né, no caso, para fazer a inseminação, e a gente descobre que o médico, ele acabou descartando e usando o seu. Porque essa é a questão. O que levou ele a fazer isso? Ele era um pervertido, um doente, né, que sentia prazer naquela ação. Era um caso de culto de supremacistas brancos. Tu tem a questão dele ser muito bem, digamos, relacionado lá na comunidade de Indianápolis, onde era a cidade que ele tinha a clínica. Então, ele também era muito religioso, ele era um membro muito valioso da igreja e as pessoas acabavam não acreditando que aquilo estava acontecendo. Como que aquele homem, um senhor que tinha uma clínica para ajudar casais que estavam passando pela infertilidade, fez isso? Então, a gente vai vendo como isso vai desenrolando ao longo desses anos, desde 2014, quando ela descobre isso, né, que é a
Jacoba, ela vai investigando, vai entrando em contato com esses irmãos, e tu vê que eles são realmente todos muito parecidos, né? São todos basicamente loirinhos, de olho azul, e isso aconteceu ali entre o final dos anos 70, logo quando ele abre a clínica em Indianápolis, até acho que quando ele se aposentou. Não se tem, isso que é absurdo, a gente não tem a real quantidade de vezes que ele usou o seu próprio sêmen. Porque o absurdo e o revoltante da história é que a questão da inseminação, naquela época como era feita, eles usavam, eles tinham um catálogo ali de homens, que no caso ali eram homens, estudantes de medicina, que não poderiam ter doenças nenhuma, né, no seu registro médico. Era uma ação voluntária e que, claro, né, não ia ter ali para saber quem era, mas tinha todas essas normas e ele acabava rejeitando. Aquilo chegava, aquele sêmen chegava, ele era recolhido, digamos, ali quando a mulher ia fazer a inseminação, as pessoas não se encontravam, é claro, e ele injetava o sêmen na mulher. Mas o caso é que ele acabava, quando levava elas para a salinha, para elas, né, tirarem a roupa, colocar o jaleco, se posicionar, ele ia para a sala do lado, se masturbava, pegava o seu sêmen e injetava nelas, logo em seguida. Era esse o processo. Então, vocês imaginem o absurdo. E aí a gente já pensa que muitas coisas ele pode ser acusado, né? Só nisso. Aí a gente bate com a legislação americana que vai determinar se aquilo realmente foi um abuso, foi um estupro ou não. E isso é o que mais revolta, né? A gente tem a questão legal para ser ali avaliada e como que ele vai ser julgado por isso, além de não ser nada ético. E eu não vou contar o que aconteceu, quantos filhos surgiram, para vocês não perderem aí, porque acaba sendo bem, né, impactante, revoltante, mas a relação da Netflix, como eu falei, né, com a produtora Blumhouse, que faz, conhecida por seus filmes de terror, ele dá esse peso. Porque a história, ela já é aterrorizante. Imagina você ir numa clínica para fazer uma inseminação e descobre que quem te inseminou foi o sêmen ali do próprio médico. Olha o mal que isso pode fazer, além das questões, né, de saúde que essas crianças, né, esses jovens, esses adultos hoje em dia passaram por conta disso. E logo depois de descobrirem também todas as questões psicológicas, as questões dos pais que se envolveram, porque muitos desses pais, o sêmen era do pai realmente, né, e ele foi descartado. Olha, imagina que loucura. Então, Pai Nosso é o documentário investigativo criminal de um caso real, por mais que a gente não acredite, para vocês assistirem essa semana. Netflix acabou de estrear na plataforma. Se vocês já assistiram ou se vão assistir, se conheciam esse caso, porque ele é bem recente, né? Ele acabou indo realmente para a mídia agora em final de 2018, 2019, eu não me lembrava disso, se saiu aqui no Brasil, né, noticiando, deve ter saído. E o impressionante é que a gente acha que isso é um caso isolado, deste médico em questão. Mas o filme mostra que... Então assistam, me contem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho e até a próxima.